Bom dia, irmãos. Bom dia. Que alegria poder falar com vocês, falar da palavra do Senhor. E principalmente quando uma mensagem como Esdras fala tanto ao nosso coração, né? Nos corrige. Quer dizer, um retorno de um povo que estava exilado, quer dizer, Deus pegou de um ponto B, leva para o ponto A, lá para o início, para um reavivamento e para correção. E Deus faz muito isso com a gente, né? Só um instantinho. Posso empurrar um pouquinho? Meu óculos é multifocal, então tudo que fica assim na frente, ele atrapalha, né? Dá uma... Só um minutinho, por favor. Desculpa, eu não na hora que você... Tá ótimo, só para não ficar na frente. Tá ótimo, então. Então, o nosso estudo é sobre o livro de Esdras, então é a bênção do retorno. O versículo-chave, eu falei no devocional, eu trouxe também durante a semana, porque ele realmente me chamou muito a atenção. Capítulo 7, versos 10 diz: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. O livro fala então de uma restauração, um recomeço, um segundo templo. Qual é o panorama geral sobre o livro de Esdras? Ele é o 15º livro do Antigo Testamento e é o 10º livro histórico. Originalmente, ele formava uma só obra com o livro das Crônicas e Neemias. E em 1611, a tradução realizada por 50 eruditos das principais universidades inglesas sobre a liderança do rei Tiago, ou King James, ele passou a usar os títulos de Esdras e Neemias, como aparece agora em todas as versões da Bíblia, em língua portuguesa, na atualidade. Essa mesma divisão apareceu pela primeira vez no manuscrito hebraico em 1448 e da mesma forma passou para as sucessivas edições da Bíblia hebraica. Por que estudar o livro de Esdras? O livro é uma resposta ao fim trágico que nós lemos nos livros dos reis e nos livros das crônicas. Israel foi derrotado e exilado, mas Deus permanece em plena atividade, operando sua vontade por meio de governantes como Ciro, assim como por meio de pessoas simples como Esdras. Portanto, o livro traz um relato da volta de 2 grupos de judeus da Babilônia para Jerusalém, onde reconstruíram o templo e sua comunidade. O que aprendemos então a estudar esse livro? Aprendemos que o Senhor dá a seu povo a capacidade de vencer a oposição e fazer sua vontade. Aprendemos também que nós não devemos repetir os pecados de gerações anteriores. Nós devemos nos corrigir. Qual é a autoria? Ela é desconhecida, embora a tradição judaica atribua a Esdras, o sacerdote e escriba. Ele era filho de Seraías, conforme o capítulo 7, e ele tornou-se símbolo do ensino da lei. O versículo que maior o descreve é Esdras 7:10, que nós lemos. Vamos ler juntos? Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Ele realmente tinha disposto o coração para estudar a lei do Senhor, praticá-la e depois ensinar ao povo de Israel. Tal atitude aliada à oração foi o agente do sucesso do seu ministério no reavivamento espiritual, descritos no capítulo 9 e 10. A sua mensagem é que a palavra de Deus deve ocupar o lugar central na vida espiritual, moral, social, política e econômica do seu povo. Encontramos em suas mensagens as expressões palavra do Senhor, lei, mandamento do Deus de Israel, livro de Moisés, lei do teu Deus. A data, não sabemos quando ou onde foi escrito o livro de Esdras. As estimativas a respeito de quando o livro de Esdras foi escrito
Geralmente vão do ano 536 a 458 a.C. Mas embora a maior parte do livro tenha sido escrita em hebraico, partes dele foram redigidas em aramaico, conforme Esdras 4, versos 7, versos 12 a 26. O idioma do Império Persa. A inclusão do aramaico pode indicar que partes do livro de Esdras foram escritas durante ou após o período no qual o Império Persa dominou Israel, por volta de 530 a 334 a.C. Qual é o cenário histórico? Slide 6. O Reino do Norte tinha sido derrotado em 722 a.C. e o Reino do Sul, ou Judá, deportado em 587 a.C. Após o saqueamento de Jerusalém, a destruição do templo e o sequestro de seus bens e utensílios. O povo passou 70 anos em exílio babilônico. O ano de 539 a.C. foi notável para os judeus. E uma nova página de sua história começa, a restauração. Essa é a data em que Ciro, rei da Pérsia, chega ao poder e ele publica um edital permitindo aos judeus retornarem à sua terra e reconstruírem o templo. Permitiu também que todos os utensílios sagrados usados no templo e que haviam sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor voltassem para o povo. A lista dos que voltaram, aproximadamente 50 mil pessoas, e daquilo que levaram consigo, mostra que nem todos os judeus retornaram a Jerusalém, pois ao serem espalhados pelos assírios e babilônicos, alguns judeus constituíram vida nova em outros lugares. Quando estudarmos Esther, vamos verificar uma parte desse povo. A estrutura do livro, 10 capítulos, uma leitura rápida e envolvente. O capítulo 1, de 6 a 22, fala do retorno do povo liderados por Zorobabel. E do capítulo 7 ao capítulo 10, versos 44, o retorno do povo liderado por Esdras. Quais são algumas características marcantes neste livro? Um dos acontecimentos mais notáveis narrados no livro de Esdras é o término das obras do templo em Jerusalém, que fora destruído muitos anos antes pelos babilônios. Esdras de 1 a 6 contém um relato do retorno deste primeiro grupo de judeus para Jerusalém por volta de 537 a.C. e seus esforços para reconstruir o templo. Esdras de 7 a 10 contém um relato do retorno de Esdras para Jerusalém por volta de 458 a.C. e seu empenho para ajudar os judeus que lá viviam a guardar o mandamento do Senhor de não se casar fora do convênio. Vamos a algumas lições extraídas do livro. Capítulo 1, slide 7. Em cumprimento a uma profecia, o rei Ciro da Pérsia permite o retorno dos judeus que viviam na Babilônia para Jerusalém, a fim de reconstruírem o templo. O primeiro grupo de judeus volta sobre as ordens de Sesbazar, também conhecido como Zorobabel. O Senhor Deus inspira o rei Ciro a permitir que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo. E essa é uma das perguntas que nós vamos discutir em classe. Vocês acham possível o Senhor inspirar alguém que não é membro da igreja a realizar seus propósitos? O livro de Esdras começa com um relato das interações entre o rei Ciro e os judeus. Em Esdras capítulo 1, versos 1, nós temos assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. E Ciro cumpriu essa profecia. No livro de Jeremias, capítulo 25, versos 11, 29, versos 10. No livro de Isaías, capítulo 44, 28 e 45, 1. Embora esses livros, eles venham depois do livro de Esdras na Bíblia, Jeremias e Isaías profetizaram muitos anos antes dos acontecimentos registrados no livro de Esdras. O Senhor tocou o coração de Ciro. O que aprendemos com esse relato sobre como o Senhor realiza seus propósitos?
O Senhor, Ele pode inspirar pessoas, seja qual for a sua formação religiosa, a realizar seus propósitos. Nós já vimos várias leituras, Deus usando pessoas totalmente diferentes, né? Que nós nem imaginaríamos que poderiam ser usadas até Ele conseguir o plano dele. E até em nossas vidas acontece isso. Pessoas são usadas, pessoas que você nem esperava, né? Para fazer você repensar, retomar seu caminho. Deus, o Pai de todos nós, usa os homens na terra, especialmente os homens bons, para realizar seus propósitos. Foi assim no passado, continua a ser no presente e o será no futuro. Slide 8. Os capítulos de 2 a 4. Ali nós temos a lista dos exilados, sobre o comando de Zorobabel, o líder judeu da região, e Jesua, o sumo sacerdote. Os judeus reconstroem primeiramente o altar do templo. Eles iniciam a reconstrução do templo, mas eles são obrigados a parar devido a queixas dos samaritanos ao rei da Pérsia. As oposições. Quinta-feira nós falamos um pouco sobre isso. As oposições, as dificuldades que nós encontramos para realizar uma missão. Esdras, capítulo 2, contém uma lista dos primeiros judeus que voltaram a Jerusalém e que esse grupo tinha aproximadamente 50 mil pessoas. Slide 9. No capítulo 3, os judeus reconstruíram primeiro o altar do templo e eles começaram então a oferecer os sacrifícios. Eles foram orientados por Zorobabel, o judeu, a quem os persas designaram para ser o governador dos judeus. E Jesua, o sumo sacerdote, presidente do sacerdócio araônico. Muitos judeus contribuíram com o templo e recursos para a reconstrução do templo. Muitos não voltaram, mas auxiliaram. Todos ajudaram. E é isso que a gente sempre fala, né? Há uma missão, o que você pode fazer? O que nós podemos fazer? O que você tem que pode oferecer? Qual é o recurso que você tem para que aquilo funcione? Vamos ler o slide 10, tem Esdras 3, 10 a 13. Se você poderia ler? Dá para ler daí? Ok. 3, 10 a 13. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trompetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. 2 anos de pandemia, né? E a gente não via a hora de voltar, né? De estar aqui, de poder encontrar o irmão, né? Encontrar os irmãos e poder ouvir a palavra de Deus assim, discutir a palavra de Deus em grupo. Então, assim, o que nós identificamos nesse texto? Que como os judeus reagiram quando o alicerce do templo foi colocado. Eles mostraram gratidão pela reconstrução. Eles se alegraram. 11. Nos capítulos de Esdras 4 a 6, os judeus tiveram que vencer as oposições e eles se esforçaram em obedecer ao Senhor.
Quando os judeus retornaram a Jerusalém, havia um grupo de pessoas que morava na região chamado samaritanos. Os samaritanos eram um povo bíblico que vivia em Samaria, depois que os assírios capturaram o reino do norte. E os samaritanos tinham sangue israelita e sangue gentil. Sua religião era uma mistura de crenças e práticas judaicas e pagãs. No capítulo 4, versos 1, o autor descreve os samaritanos como os inimigos de Judá e de Benjamim. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. E eles foram falar com Zorobabel, eles queriam ajudar, mas quais eram as condições? Quais eram as intenções? O que os samaritanos então eles queriam fazer? Eles queriam ajudar, mas as intenções não eram boas. Zorobabel não concordou em trabalharem juntos na construção do templo de Deus. Então os samaritanos procuraram o quê? Atrapalhar o trabalho dos judeus de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. A reconstrução do templo foi interrompida por vários anos. Uns falam 20 anos, outros mais de 15 anos em algumas, mas foram 15 anos parados. Tanta alegria para o alicerce ser recolocado, mas parou, porque não havia um bom trabalho, um trabalho em conjunto. Depois de muitos anos sem trabalhar na reconstrução do templo, alguns judeus perderam o interesse. No livro de Ageu, capítulo 1, versos de 2 a 6, mostra essa confusão e o desinteresse das pessoas em querer ajudar. Vamos ao slide 12, capítulos 5 a 6. Depois de muitos anos de interrupção nas obras do templo, Zorobabel, Jesua e os profetas Ageu e Zacarias assumem a liderança na retomada da reconstrução do templo. Dario agora, que é o rei da Pérsia, reconfirma a deliberação do rei Ciro para os judeus reconstruírem o templo. O templo é concluído e dedicado ao Senhor. No verso 5, no capítulo 5, verso 5 está escrito: mas os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram. Então retorna-se ao plano inicial do Senhor. Então, o que Deus estava fazendo? Deus estava cuidando dos judeus e impediu que os governadores locais parassem a reconstrução do templo. O Senhor cuida dos que procuram obedecer-lhe e os ajuda. O rei Dario ordena a reedificação da casa de Deus. E no capítulo 6, 14 e 16, os líderes dos judeus continuaram a construir e a esperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. E aqui temos outro aprendizado. Seguindo os líderes, nós podemos vencer a oposição e ser bem-sucedidos em nossos esforços de obedecer ao Senhor. Se pararmos, se discutirmos, se trocarmos opiniões, se chegarmos a um consenso, as coisas andam. Mas o que é necessário? Obedecer ao Senhor. O mandamento pode vir do líder, mas nós esperamos que o líder receba os mandamentos do Senhor Deus. Capítulo 7 a 10, slide 13. Esdras recebe do rei Artaxerxes a incumbência de guiar outro grupo dos judeus até Jerusalém. E ele descobre que muitos judeus, inclusive líderes, desobedeceram ao Senhor ao se casarem com não-israelitas que praticavam a idolatria. Aqueles que são culpados confessam seu pecado e se separam das esposas estrangeiras. E nestes capítulos nós conheceremos então melhor o personagem Esdras, que se preparou e se qualificou para ter a ajuda de Deus ao defrontar-se com desafios e cumpriu sua missão. Vemos aqui quais características de um bom ministro da palavra do Senhor. 1. Ele é servo de Deus o tempo todo. 2. Ele é um discípulo do mestre, aprendendo e ensinando a verdade.
Um servo de Deus, aprendendo, número 1, um servo de Deus o tempo todo, um discípulo do mestre, aprendendo e ensinando a verdade. 2, ele é um homem de Deus, obediente às orientações da palavra de Deus. E 3, ele tem um espírito missionário, zeloso da sã doutrina. A missão de Esdras era perigosa. Ele e centenas de judeus tiveram permissão de sair do cativeiro e viajar aproximadamente 1.400 quilômetros de Suzã a Jerusalém. Essa jornada, ela foi extremamente perigosa, porque os israelitas tiveram que viajar por desertos, infestados de ladrões, carregando grande quantidade de ouro, prata e outros tesouros que Artaxerxes lhes deu para embelezar o templo em Jerusalém. Mas a mão do Senhor estava com Esdras. Ele foi capaz de dar o melhor de si para receber as bênçãos do Senhor. Nós temos então outro aprendizado aqui. Slide 14. Se dermos o melhor de nós para viver e ensinar plenamente os mandamentos, a mão de Deus estará sobre nós para abençoar nossas vidas. Esdras foi um líder que sabia delegar. Unindo os cabeças das famílias, ele dividiu os tesouros entre várias pessoas e os encarregou de levá-los em segurança até Jerusalém. No versículo 8, versos 21, Esdras deu ordem para que houvesse um dia dedicado ao jejum e onde eles pudessem se ajoelhar em sinal de humilhação e orar, suplicando a Deus que os dirigisse na viagem, protegendo-os e também aos bens que levavam. Esdras lamenta-se pelos pecados do povo e ensina-o a confessar e a abandonar seus pecados. Logo após chegar a Jerusalém, Esdras dá início ao seu dever sacerdotal de colocar as coisas em ordem. Os sacerdotes e levitas de Jerusalém haviam permitido séria deterioração nos serviços do templo. Muitos deles haviam passado a trabalhar fora para se sustentar, porque o templo não recebia recursos suficientes para que pudesse servir em regime de tempo integral. Alguns deles chegaram mesmo a se casar com mulheres de povos pagãos, assim como muitos outros cidadãos judeus. Tudo isso deixa Esdras e muitos dos fiéis horrorizados. Capítulo 9, versos de 1 a 4. Casar-se com gentios era expressamente proibido pelo Senhor por levar à idolatria, como está em Deuteronômio 7, de 1 a 5. Então fora justamente essa prática que provocara a decadência do povo israelita na época dos reis. Contudo, nem mesmo os horrores da derrota e do exílio haviam feito o povo aprender sua lição. O capítulo 10, que é o capítulo mais interessante, que chama a nossa atenção, mostra que Esdras teve sucesso chamando o povo a Jerusalém para confessar suas transgressões e comprometer-se a se separar de suas mulheres gentias. Era um passo importante na preparação do povo de Judá para ser digno do templo e da terra santa a qual voltaria, segundo profetizara o Senhor. Creio não ser fácil para nós imaginar a situação. Afinal de contas, eram famílias formadas, esposas e filhos. Mas de acordo com o versículo 44, último versículo do capítulo 10, diz assim: todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras, e eles tiveram que se divorciar delas e as despediram com os seus filhos. Hoje em dia, isso seria até um crime, Porque são famílias que ficam, Quantas famílias aí estão julgadas? Mas eu estava conversando com a Irene, é difícil de entender, mas não tem como você dar um passo para frente se você não se corrigir. Não tem como você conviver com um pecado, porque tudo à sua volta não fica bem. Não anda. A Estela outro dia fez uma pergunta, acho que há 2 domingos atrás, não sei, mas e se o pecado não é meu? Se não fui eu que cometi, por que eu estou sofrendo isso,
era necessário que Esdras orou, reuniu os anciãos. Eu não sei bem aqui se realmente não ficou claro para mim, não sei se depois o pastor pode verificar, se era realmente Deus que quis isso, ou se foi uma reunião de líderes, de anciãos, e tomaram uma decisão. Mas que era necessário, sim. Não havia condições de você voltar, de você levar coisas pagãs para aquele momento que seria um momento de restauração e de santificação. Aí nós temos a oração de Esdras, que é linda, é uma oração humilde e sincera, disposta a fazer a vontade de Deus, que é sempre eficaz. E a oração de Esdras obteve a aprovação de Deus, porque os homens obedeceram. Então o plano do nosso Deus continuaria adiante. Qual é a primeira atitude de um coração que confia em Deus? É a firme disposição de fazer o que é certo e, se possível, corrigir os erros passados. O lamento, a emoção forte, a dor e o pranto são expressões da alma que frequentemente acompanham as grandes decisões espirituais. Quando se reconhece os erros cometidos, nasce a esperança de dias melhores, pois Deus está sempre pronto a nos perdoar e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém, né? Esse capítulo 10 vale a pena ler de novo e reler e tentar entender. Mas nós vamos discutir isso em classe. O slide 15 é só para dar um exemplo, falando sobre Zorobabel. É o livro de Esdras e o Novo Testamento. No capítulo 2 de Esdras, Zorobabel, ele é descendente de Davi. Ele lidera o retorno dos homens a Jerusalém e Judá. E nos dias da reconstrução após o exílio, Zorobabel prefigurou o Messias. Ele foi objeto de esperança referente à reconstrução do templo e à vitória da casa de Davi. Porém, o cumprimento final de tudo que Zorobabel representou ocorreu somente em Cristo. No Messias se cumpre plenamente as promessas feitas a Zorobabel, conforme Ageu 2, versos 23. Ele é citado também no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, Mateus 1, versos de 12 a 13, e em Lucas, capítulo 3, versos 27. Vamos concluir? Esdras destaca como o plano de Deus para nos salvar inclui o reconhecimento de quem somos e de nossa dependência do Senhor. Os passos para isso são claros em Esdras: buscar o Senhor por meio do culto, da oração e da Bíblia. Esdras para hoje nos ensina: devemos renovar nosso compromisso com Deus. A palavra de Deus deve ocupar o lugar proeminente em nossas vidas. Deus cumpre a sua palavra e confirma o que disse por meio da leitura da Bíblia. E só há verdadeiro avivamento se passar pelo estudo, pela meditação e pela aplicação da palavra de Deus à vida pessoal. Que Deus nos abençoe.